É possível não emagrecer após a cirurgia bariátrica? Será que é possível não emagrecer nada após a cirurgia bariátrica? Ou será que é possível não emagrecer o esperado após a cirurgia bariátrica? Tem uma diferençazinha aí, né? E a gente vai falar sobre isso. Eu já vou colocar essa live inteira para você assistir. Só quero te dizer que essa live rolou no nosso evento anterior, mas foi tão incrível que eu selecionei para o nosso Vale a Pena Ver de Novo. Com isso, a gente entra em clima de aquecimento para o nosso evento Jornada Musabari, que vai ser online nos dias 2, 4 e 5 de setembro. Lá eu vou te mostrar como você pode aproveitar a sua lua de mel da bariátrica para alcançar o resultado Musabari. Ou seja, chegar no peso desejado, acelerar o seu metabolismo no momento certo e se proteger contra o reganho. Se você quer garantir sua vaga no evento gratuito Jornada Musabari, eu vou deixar o link aqui na descrição para você se inscrever. E agora bora assistir essa live que tá incrível! Quando você decide fazer a cirurgia bariátrica, você tem que ter dois objetivos na sua vida. Quais são os objetivos para você fazer a cirurgia bariátrica? Então, eu vou só contextualizar antes da gente entrar no que de fato interessa, tá? Então, assim, primeira coisa, você tem dois objetivos quando você decide fazer a cirurgia bariátrica. O primeiro objetivo é emagrecer. E o segundo objetivo é ter saúde. Não necessariamente nessa ordem, tá? Na verdade, assim, o nível de importância ele é muito semelhante. Claro, né? Ter saúde acaba sendo mais importante do que emagrecer, mas eles são tão correlatos, né? É tão importante emagrecer para ter saúde. Claro que eu tô falando no contexto de obesidade, no contexto de obesidade grave, que é quando a gente indica a cirurgia bariátrica, que é muito difícil separar os dois. Então, o que eu quero que fique na sua cabeça existem dois grandes objetivos na hora que você decide, ou que a gente aqui como profissional indica a cirurgia bariátrica. Ter saúde e emagrecer, certo? E aí, por que eu tô falando isso? Porque eu vejo muitas vezes as pessoas falando assim: eu não vou fazer a cirurgia bariátrica porque eu tenho medo de emagrecer muito, de ficar muito magra. Ou então, eu vou fazer a cirurgia bariátrica, mas eu tô com medo, assim, eu não quero ficar muito magra, muito pelancuda, né? Se você tá indo com essa mentalidade, eu não quero emagrecer muito, não faça a cirurgia bariátrica. Não faça. A cirurgia bariátrica não é pra você. Procure outro procedimento. Procure tratamento medicamentoso, dieta, exercícios, balão intragástrico. A cirurgia bariátrica é pra emagrecer. E parece uma coisa boba, mas assim, a mentalidade a forma como a gente pensa, né, na hora em que a gente vai para um procedimento, pode fazer toda a diferença no nosso resultado final. E aí, como a gente vai falar de resultado final, porque a proposta aqui é responder se é possível não emagrecer após a cirurgia bariátrica, eu preciso começar falando isso para você. Então, a primeira coisa é você alinhar a sua mentalidade. Olha que interessante, eu vou trazer uma analogia aqui de uma vivência minha, né? Como eu nunca fiz cirurgia bariátrica, eu não sou uma paciente bariátrica, eu vou trazer uma analogia da época em que eu engravidei. E aí, quando eu engravidei, eu ganhei 16 quilos na minha gestação. E aí, quando eu tive, né, meu bebê, isso nas duas gestações, tá? Eu ganhei mais ou menos a mesma quantidade de peso e a minha mentalidade foi muito semelhante nas duas. Depois que eu tive o bebê, o que eu pensava? Eu falava assim: meu Deus, eu quero dar o peito o tempo inteiro, eu quero que essa criança me sugue o tempo inteiro. Por que eu pensava isso? Porque eu sei que a amamentação, ela é poderosa para o emagrecimento, né? Então, o corpo da mulher, quando precisa produzir o leite para amamentar, ele gasta muita caloria para poder produzir esse leite. Então, é um momento propício para emagrecer, né? A amamentação é um momento propício para emagrecer. E aí, dos 16 quilos que eu tinha ganhado, 10 quilos eu perdi no primeiro mês, né? E aí eu fui com essa mentalidade: eu quero emagrecer muito e rápido. E é mais ou menos o que eu quero passar para você. O seu primeiro ano cirúrgico, o seu primeiro ano de bariátrica é um momento mais propício, é um momento crítico de emagrecimento. Então, você precisa ir com essa mentalidade. Se você for com a mentalidade: eu tô com medinho de emagrecer, não vai dar certo. Alta chance de você chegar no final, nos 2 anos finais, que é o tempo, né, que a gente utiliza para parâmetros de emagrecimento, você chegar nos 2 anos finais e estar arrependida de não ter emagrecido tanto.
tá? Então essa é a primeira dica aí que eu quero deixar pra vocês. Então, né, voltando à história, eu emagreci 10 quilos só no primeiro mês e os outros 6 nos meses subsequentes. E aí, mais ou menos com 6 meses, eu tinha emagrecido tudo. Falando em 6 meses, trazendo aqui pra bariátrica, os 6 meses, eu falei que o primeiro ano é crítico, né? E ele realmente é. É mais ou menos assim, tudo que você vai perder de peso depois da cirurgia bariátrica, mais ou menos, talvez 70%, 80% você perde no primeiro ano, tá? E o restinho você perde no segundo ano. Então, esse primeiro ano, ele é crítico. E aí, dentro desse primeiro ano, os primeiros 6 meses deste primeiro ano são mais críticos ainda. Tem estudo que mostra que o que você emagrece nos primeiros 6 meses da sua bariátrica vai determinar o seu peso final aos 2 anos e o peso que você vai tender a manter, tá? Então, alinhando mentalidade para ter resultado positivo. E aí tem a outra mentalidade, né? Tem o contrário, que é a pessoa que tem medo de emagrecer de menos, né? Então, eu tenho medo de não emagrecer o suficiente depois da minha bariátrica. E aí eu acho um medo pertinente, né? Esse medo, ele é pertinente, ele é importante para você, na verdade, se blindar, né? Para que isso não aconteça. E aí essa live é justamente para que você abra a sua mente e entenda como é que você tem que ir para a bariátrica para você ter o seu resultado de sucesso e se transformar em uma musabari. Vamos lá. Então, pronto. Como é que a cirurgia provoca o emagrecimento? Como é que a cirurgia te faz emagrecer? Então, aqui eu vou falar, eu vou focar basicamente nas 2 técnicas que são mais realizadas no Brasil e no mundo, que é a técnica de bypass e a técnica de sleeve. Então, assim, nas 2 técnicas, a Carol falou, então essa live é pra mim. Ó, segundo exemplo, pronto, exatamente, Carol. Então, se você tá com medo, né, de não emagrecer o suficiente, essa live é pra você. Presta atenção, fica ligada aí. Então, vamos lá. Ó, como é que a cirurgia faz emagrecer? Independente da técnica, né? Então, o que a gente tem? A gente tem uma redução do volume do estômago, e aí isso é um pouquinho diferente entre as técnicas, mas nas 2 técnicas o estômago tá reduzido. Ele tá menor do que um estômago não operado. Então, só por essa restrição, só por essa diminuição de volume, ou seja, diminuição do que cabe de comida dentro desse estômago, você já tem um mecanismo favorável para o emagrecimento. Mas ele não é o único e ele não é o principal. Qual é o principal mecanismo de emagrecimento com a bariátrica? São os mecanismos hormonais. E esses mecanismos hormonais, eles acontecem por várias coisinhas que são feitas dentro ali da técnica da bariátrica, que eu não vou entrar em detalhes, porque a gente poderia fazer uma live só sobre isso, mas o que eu quero que fique na sua cabeça é o emagrecimento, principalmente esse emagrecimento de grande monta, que acontece nesses primeiros 6 meses de bariátrica, ele acontece por mecanismos hormonais. O grande responsável são os hormônios, né? Eles que potencializam o metabolismo, eles mudam ali o metabolismo do paciente, favorecendo essa perda de peso. Então, por que é importante saber disso? Porque você tem que entender que a cirurgia, por si só, ela é muito poderosa, né? Ela tem uma ação muito forte, muito potente. E essa ação é determinada por esses mecanismos hormonais. E aí, isso não tira, claro, a sua responsabilidade, né? Então, é um equilíbrio aqui de medos, né? Então, a primeira coisa é você entender que a cirurgia é poderosa e ela vai fazer o serviço por você de alguma forma. Então, isso alentece o coração de quem tá com medo de não emagrecer o suficiente. Você tem que confiar na cirurgia, você tem que confiar nesses mecanismos hormonais, né? Se ele funciona pro outro, por que ele não vai funcionar pra você? Ele vai funcionar pra você. Só que, ao mesmo tempo, você não pode entregar, né, toda a responsabilidade nas mãos da cirurgia. Então, você tem, né, também a sua parcela aí de participação. E como é que tem que ser a sua parcela de participação? Você tem que potencializar
esses mecanismos hormonais que já vão acontecer naturalmente com a sua cirurgia. Eu diria que nos primeiros 6 meses você só não pode atrapalhar, né? Se você já não atrapalhar, você já está ajudando a sua cirurgia. E daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto para vocês entenderem, assim, né, na prática, o que vocês precisam fazer e não fazer. Bom, vamos continuar aqui. Então, assim, né? Então a gente já entendeu que tem a diminuição do estômago, isso é importante, mas a ação hormonal ela é mais importante, ela é muito potente e a gente de alguma forma tem que ajudar essa ação hormonal. Vamos falar um pouquinho de números para ficar mais claro para você. Então, qual é a expectativa de perda de peso após a cirurgia bariátrica? Então, olha só, a gente, claro que assim, tem muita variação, né? A variação de perda de peso ela é grande, mas existe uma variação de normalidade. Então, é importante a gente entender esse intervalo de peso que é esperado perder, para você saber se você tá abaixo, se você tá dentro ou se você tá até acima dessa perda de peso, né? Então, de uma maneira bem simples, se você tá abaixo dessa meta de perda de peso, é um sinal de alerta pra gente tentar identificar o que tá travando esse emagrecimento. Lembra que eu falei que o mecanismo hormonal é muito potente e que você pode ajudar, mas que às vezes você atrapalha? Então, assim, se você não tá tendo uma perda de peso dentro do esperado, a gente tem que identificar o que tá atrapalhando isso. Se você tem uma perda de peso acima do esperado, isso parece bom num primeiro momento, mas a gente tem que prestar atenção também se você não está perdendo muito músculo junto com gordura. Então, os extremos são perigosos. Perder muito pouco ou perder demais pode ser perigoso, né? E nessa situação demais parece maravilhoso, ai, tô perdendo pra caramba, só que precisa identificar se não tá indo embora músculo junto com a gordura, tá? Então, o ideal é que você perca peso dentro daquela meta esperada. E aí, assim, existe meta de resultado final, que é o resultado aos 2 anos de bariátrica. Então, vamos dizer, você operou agora, hoje é 13 de dezembro, você operou 13 de dezembro de 2023, em 13 de dezembro de 2025, você completa 2 anos de cirurgia bariátrica e nesse período de 2 anos a gente vai conhecer o seu peso final. Então esse é o primeiro entendimento que é importante que você tenha, né? Que o emagrecimento ele ocorre nesses 2 anos, mas eu já falei que ele é mais potente no primeiro ano, ou seja, 70% a 80% de tudo que você vai perder no primeiro ano de cirurgia bariátrica. E os primeiros 6 meses desse primeiro ano, eles são ainda mais críticos, né? Então, eles vão dizer pra gente, eles vão predizer pra gente o resultado final aos 2 anos, tá? Então, a gente tem meta por mês, mês a mês, e a gente tem meta até os 2 anos, né? Então, deixa eu falar primeiro da meta dos 2 anos. Então, ao final de 2 anos, a gente espera que você perca com a cirurgia bariátrica de 30% a 50% do seu peso. Olha como é grande essa variação. Existem outros parâmetros, tá? Na prática clínica, a gente usa muito a perda do excesso de peso, mas eu não quis trazer isso aqui porque vai dar mais confusão, porque é mais matemática que a gente faz. Então, eu achei que ia ficar mais confuso. Então, vamos trabalhar com porcentagem, que já é difícil também. Né? Então, do seu peso cirúrgico, a gente espera ao final de 2 anos que você perca de 30% a 50% do seu peso. Então, vamos dar um exemplo. Se você opera com 100 quilos, eu sempre gosto de usar 100 quilos porque aí a conta fica fácil, né? A porcentagem fica fácil. Se você opera com 100 quilos, ao final de 2 anos, você pode perder em média 30 a 50 quilos. Se você perder 30 quilos, o seu peso final vai ser 70 quilos. Se você perder 50 quilos, o seu peso final vai ser 50 quilos. Então, se você ficar, por exemplo, com 60 quilos, você está dentro do esperado para os 2 anos. Óbvio que eu tô trazendo aqui números de grupo, né? Então, a gente, é claro que a gente sempre tende a individualizar. Cada caso é um caso, mas eu tô trazendo uma média para você ter alguma noção, porque eu sei que as pessoas fazem bariátrica e não têm a menor noção do quanto elas precisam
emagrecer, né? Então você já passa a ter uma certa noção aí do seu peso final. E aí, assim, uma coisa importante, né? Bom, aí eu dei um exemplo de 100 quilos. Vamos dar um exemplo de uma pessoa de 150 quilos. Então, ela operou com 150 quilos e aí, ao final de 2 anos, a gente espera que ela perca, mesma coisa, de 30% a 50%. No caso dela, isso vai dar perder 45 a 75 quilos. Então, se eu subtrair isso dos 150, vai dar um peso final de 75 a 105 quilos. Então, veja que uma pessoa de 100 quilos tem o potencial de chegar até 50 quilos, por exemplo. E uma pessoa de 150 quilos tem o potencial de chegar ao peso mínimo de 75 quilos. O que eu concluo com isso? Quanto maior o meu peso cirúrgico, maior o meu peso final, porque é sempre percentual. Então isso já mostra que aquele medo lá de emagrecer demais e ficar magra esquelética, ele não tem muito sentido, porque na verdade é sempre percentual. Se eu peso menos, se eu já não peso muito, porque tem gente que faz cirurgia bariátrica com 90 quilos, com 80 e poucos quilos, né? Isso às vezes pela altura dá um IMC ali muito limítrofe de 35, às vezes a pessoa tem uma doença metabólica, então isso por si só indica a cirurgia bariátrica, então não é que ela tá operando sem indicação. Tem gente que com indicação opera com um pezinho mais leve, né? Ela não tem um peso muito alto, mas ela tem uma obesidade grave com doença metabólica. E aí esses pacientes que operam com um pezinho menor, eles chegam a pesos muito baixos, só que muito baixos dentro do esperado para eles. Então, eles vão chegar a 50 quilos, a 50 e poucos quilos, 60 quilos, diferente de uma pessoa que operou com 130, com 140, com 180. Então, isso é uma coisa para você também entender na hora de se comparar, porque eu sei que muita gente fica se comparando com o colega e, na verdade, é totalmente diferente porque vocês partiram de pesos iniciais diferentes. Vamos lá. Deixa eu seguir aqui no meu roteiro. E aí, assim, eu falei da perda ao final de 2 anos, né? Mas também tem a perda mês a mês. Como eu falei que os primeiros 6 meses são críticos, a gente precisa estar muito atento a esses primeiros 6 meses, porque se a pessoa começa a diminuir a velocidade de emagrecimento dela nos primeiros 6 meses, isso já me prediz que ela pode ter um resultado final não tão bom. E aí eu preciso agir nesses primeiros 6 meses. Então, por isso que é importante você conhecer a sua meta mês a mês. E isso praticamente não existe essa informação de forma fácil, né? Nem na sua equipe você consegue ir mês a mês. Porque se você tiver no SUS, não tem vaga. E se você tiver no particular, fica muito caro você ficar indo todo mês lá no profissional, né? Se pesar e avaliar a sua meta. Então, pensando nisso que a gente desenvolveu dentro do Guinada Bari, né? Que é o curso que eu tenho de acompanhamento pós-bariátrico para você se transformar numa Musa Bari, a gente desenvolveu o aplicativo Calcula Bari. Dentro do aplicativo ele tem, né, essa planilha mês a mês, é uma ferramenta, e aí você coloca o seu peso mês a mês e a gente consegue identificar precocemente se você não tá emagrecendo dentro do esperado. Então, por exemplo, vou trazer um exemplo de uma aluna nossa, a Kelly do Guinada Bari. Então, a Kelly é uma aluna que iniciou o curso antes de fazer a bariátrica, e aí ela fez a bariátrica, ela começou a usar essa ferramenta, todo mês lá ela colocava o pezinho dela. E aí, no primeiro mês, eu já identifiquei que ela estava abaixo da meta. Ela não emagreceu no primeiro mês tudo que a gente esperava para o peso dela, tá? Então, o emagrecimento do primeiro mês, ele não é um peso fixo para todo mundo. Eu acabei de falar que é percentual, né? Então, a gente entendeu que para o peso cirúrgico dela, ela tinha perdido menos do que o esperado já no primeiro mês. Eu fiquei apavorada. Aí eu falei, bom, vamos observar, porque às vezes no segundo mês a paciente recupera, né? E aí no segundo mês, essa nossa aluna colocou novamente lá o peso dela, e aí a gente viu que de novo ela estava abaixo da meta. Eu falei, opa,
vamos antecipar essa investigação. Mandei ela fazer os exames. Nos exames, olha só que interessante, nos exames ela estava com hipotiroidismo e com hipogonadismo não tratado. Então a gente iniciou o tratamento hormonal e aí, gente, o que aconteceu? No terceiro mês, lindamente, ela entrou para dentro da meta. E aí ela vem a partir do terceiro mês até agora, eu nem sei quanto tempo ela tá, mas ela deve estar já batendo uns 6 meses, talvez. Ela agora tá totalmente dentro da meta em todos os meses. Então a gente conseguiu trazer ela de volta para a meta, a gente conseguiu recuperar isso. E aí quando eu digo para você que o seu emagrecimento dos primeiros 6 meses vai determinar o seu emagrecimento ao final de 2 anos, que é o seu emagrecimento final, né, total, isso é muito poderoso, porque na verdade a gente trouxe ela para dentro da meta dentro dos primeiros 6 meses. Então a gente recuperou, né, um emagrecimento que talvez não acontecesse direito ao longo de 2 anos. Olha só como isso é importante para você, tá? Então, meta mês a mês e meta também final, tá? Então sempre tá de olho nas suas metas, isso é super importante. Vamos seguindo. E aí você pode estar pensando assim, por que existe uma variação grande de peso, né? Quando eu falo assim, ó, ao final de 2 anos você vai perder de 30% a 50% do seu peso. Caramba, por que é tão grande essa variação? Poxa, eu posso ficar com 70 quilos, mas eu posso ficar com 50 quilos? Ah, eu quero ficar com 50, eu quero ficar com 55, eu quero ficar com 60, eu não quero ficar com 70. Existe uma variação grande, né? E aí, o que determina essa variação grande? Aí, eu quero que você lembre do que eu falei pra você, do que eu sempre falo pra você e do que eu falei pra você lá no início da live. A cirurgia, ela é uma ferramenta, mas existem outros fatores. Lembra que eu falei que ela é uma ferramenta muito poderosa, tá? Não tô tirando a importância da cirurgia, mas lembra que eu falei pra você que você pode potencializar esse emagrecimento ou você pode atrapalhar esse emagrecimento? E aí, é aí que entra a sua responsabilidade e é isso que eu quero tentar te ensinar, né? Tentar te dar aí uns insights para você não errar, para aumentar a sua chance de você ter sucesso desde o início da sua bariátrica, ok? E aí, assim, né? Então, existem razões, né, para não emagrecer direito após a bariátrica. Então, nesse momento, eu quero, assim, responder a pergunta da live. É possível não emagrecer nada após a cirurgia bariátrica? E a resposta, na minha opinião, é não. Alguma coisa você sempre vai emagrecer. Eu, Flávia, nunca vi um paciente fazer cirurgia bariátrica e emagrecer 0 quilos. Eu nunca vi. Por quê? Por que isso não acontece? Porque a cirurgia é uma ferramenta muito potente, muito poderosa. Os mecanismos hormonais, eles são muito fortes, principalmente nesses primeiros 6 meses, eles são muito fortes. Eles ganham de você, mesmo que você esteja disposto, e eu sei que você não tá, mas mesmo que você esteja disposto a fazer tudo errado, o mecanismo hormonal, ele vai ganhar de você. Então, alguma coisa você vai emagrecer após a cirurgia bariátrica. Agora, se você me pergunta, se a gente muda um pouquinho a pergunta da live, e você me pergunta assim, é possível não emagrecer direito após a cirurgia bariátrica? Aí a resposta é sim, e aí você já sabe que é sim, né? Por tudo que eu tô falando aqui, você já sabe que é sim. Você já sabe que dependendo do comportamento que você tiver, principalmente nesse primeiro ano, vamos dizer assim, de bariátrica, e principalmente nesses primeiros 6 meses, dependendo do comportamento que você tiver, você pode atrapalhar ou você pode potencializar o seu resultado de perda de peso após a bariátrica. E aí, se você tem comportamentos que atrapalham esse resultado, você vai sim emagrecer menos do que o esperado após a sua cirurgia bariátrica. Ficou claro? Então é o seguinte, agora a gente vai ver quais são os motivos que fazem você não ter o resultado esperado, você não emagrecer o esperado após a cirurgia bariátrica. Olha, claro que existem muitos motivos, milhares de motivos, mas eu tentei selecionar 7 motivos muito importantes que eu queria muito que você conhecesse. E aí é o seguinte, eu vou te pedir uma ajuda agora.
Eu vou explicar para você cada um deles rapidamente. E eu quero que você vá acompanhando e você vá pensando, se você já passou, né, por essa fase, se você não emagreceu o suficiente, eu fiz até uma pesquisa, gente, e assim, mais ou menos, mais de 40% das pessoas, se eu não me engano, foi uma porcentagem alta, disse que não emagreceu o suficiente, que não chegou no peso desejado depois da bariátrica. Então eu achei um percentual muito grande. E aí, por isso, né, eu vi a importância de falar sobre esse assunto. Então, se você tá nesse grupo, né, que acha que não emagreceu o suficiente depois da sua bariátrica, eu quero que você preste atenção no que eu vou falar agora. Eu quero até que você faça um print e que você suba nos seus stories aí e você me diga qual desses 7 motivos, né, que levou você a não perder o peso até o seu peso desejado, até o peso que você queria ter. Ou seja, qual foi o motivo aqui na sua vida, na sua realidade, que atrapalhou você, que você acha que atrapalhou você de chegar no peso final que você queria, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer essa brincadeira aí, fiquem atentos aqui comigo. Primeiro motivo, expectativas não realistas. Então, isso aqui é exatamente o que eu falei na live inteira, é você não saber as suas metas, você não conhecer a sua meta, nem a sua meta mês a mês, nem a sua meta final. Por quê? Porque isso te deixa numa situação, é como se você estivesse cego no tiroteio, né? Isso te deixa numa situação completamente desesperadora. Você tá lá emagrecendo, mas você não sabe se tá bom, se tá muito, se tá pouco. Aí começa a vir um monte de coisa na cabeça. Meu Deus, não tô emagrecendo direito. Aí a cabeça começa a pirar. Aí você começa a ficar nervosa. Aí você começa a fazer tudo errado. Aí você quer chutar o balde porque você já fez a bariátrica e nem a bariátrica tá dando certo pra você. Aí começa a vir um monte de coisa na cabeça que vai te desestabilizar. E tudo que você não pode é se desestabilizar nesse momento crítico inicial da sua bariátrica. Então, você ter expectativas fora da sua realidade, você não conhecer o esperado, né, de perda de peso, a quantidade esperada de perda de peso para você em cada etapa da sua bariátrica, é um fator muito grave que pode sim levar você a ter um resultado de insucesso após a sua bariátrica. Então, esse é o primeiro motivo, tá? Segundo motivo, respostas metabólicas individuais. Então, assim, isso aí é um pouco assim, difícil, né? Porque isso realmente é muito individual, é determinado pelo metabolismo, pela genética, mas não quer dizer que a gente não tenha nenhuma ação sobre isso. Então, existe eu falei pra vocês que depois da bariátrica existem mecanismos hormonais muito fortes, muito potentes. Só que esses mecanismos hormonais, eles agem de forma diferente em cada tipo de organismo, né? Então, se você tem uma resposta metabólica melhor, e claro, isso é determinado geneticamente, tá, gente? Mas se você tem uma resposta metabólica um pouco melhor para aqueles hormônios, você vai ser do grupo que vai chegar nos 50 quilos lá, nos 55 quilos, saindo de 100 chegando em 55. Se você tem uma resposta metabólica um pouco pior, e volto a dizer que não quer dizer que você não vai emagrecer, mas talvez você não chegue nos 50, 55, talvez você seja o grupo que chega nos 65, 70. Entende a diferença? Né? Mas ainda assim você tá dentro da meta, você tá dentro do esperado para um resultado de sucesso, né? Então essa resposta metabólica individual, ela vai determinar essa variação, mas assim, que seja uma variação dentro da faixa de normalidade, né? Se você tá no grupo que fez a bariátrica com 100 e chegou em 85 e não sai disso, e tá com 2 anos de bariátrica e tá com 85 quilos, perdeu só 15 quilos, caramba, você tá fora da normalidade, você emagreceu muito pouco, o seu resultado foi de insucesso. Não quer dizer que você não tenha tido benefício. Perder 15 quilos sempre vai ter benefício, você sempre vai ter benefício metabólico, mas você teve um resultado aquém, um resultado abaixo do esperado para o potencial da bariátrica, tá? Então existem as respostas metabólicas individuais
E aí é nosso papel, ó, você tem que ter na cabeça assim, porque assim, aí nesse momento você deve estar pensando assim, ai meu Deus, a minha genética é podre, o meu metabolismo não funciona. O que a gente tem que pensar? A gente sempre pode melhorar dentro da sua realidade. Então, dentro da sua realidade, dentro do seu metabolismo, dentro da sua resposta metabólica e da sua resposta genética, você pode atingir um resultado de mais sucesso dentro daquela sua possibilidade. Que é exatamente isso que eu tô falando pra vocês, né? Então, você pode, ainda assim, ainda que você não tenha a melhor resposta naturalmente aos hormônios, você pode potencializar isso. Tá? E aí, claro, aí como é que você vai potencializar? É o equilíbrio dos 3 Cs da Bari que eu falo. Equilíbrio da comida, equilíbrio do corpo, equilíbrio do comportamento. Não tem jeito, tem que trabalhar nesses 3 pilares aqui para você potencializar o seu resultado de sucesso após a bariátrica. Terceira condição. Terceiro motivo, condições médicas não tratadas. E aí é exatamente o caso do exemplo da Kelly, né, da nossa aluna, que teve aquele resultado inicial insatisfatório e a gente identificou que tinha um probleminha médico, tinha um probleminha hormonal que precisava ser tratado. Ela estava com TSH super alto e ela estava com baixo de hormônio porque ela tinha feito retirada de ovários. E aí ela não estava suplementando e ela é uma paciente jovem que precisa tratar, precisa fazer a reposição hormonal porque ela tinha uma menopausa cirúrgica. Então era um caso muito especial, né, de alterações hormonais pontuais que a gente tratou, né, iniciou o tratamento hormonal e ó, foguete, começou a emagrecer maravilhosamente. Então, provavelmente aquelas alterações hormonais estavam puxando esse emagrecimento para baixo. Na hora que a gente corrige isso, ela volta, ela recupera, né? E ela recuperou, ela voltou para dentro da faixa, tá? Só que se você deixar para perceber isso com 9 meses, com 1 ano de bariátrica, caramba, já foi muito tempo. Talvez você tenha perdido o timing de fazer isso. A janela de oportunidade. Então, a janela de oportunidade da bariátrica são esses primeiros 6 meses, principalmente. Posso considerar 1 ano? Pode, mas os primeiros 6 meses são mais críticos, tá? Então, 6 meses após a bariátrica é a janela de oportunidade pra gente agir. Tudo bem? Pra gente tentar recuperar qualquer coisa que não esteja dando certo, tá? Quarto motivo, estresses emocionais. Então, olha, né, a gente precisa aprender a lidar com o estresse, com a ansiedade, com a depressão pós-cirurgia. É comum acontecer? Não é, graças a Deus. Graças a Deus, o resultado, assim, positivo no humor, na emoção, ele é mais frequente após a bariátrica do que o resultado negativo. Só que tem aquela fase inicial, aquele primeiro mês que é muito crítico, né? Que a dieta é muito restrita, dieta líquida, depois dieta pastosa. Então aquilo é um grande desafio para qualquer ser humano. E aí naquele primeiro mês é um mês estressante, né? Para todo mundo. Depois melhora, né? É a brincadeira que a gente sempre fala dentro das conversas de bariátrica. No primeiro mês o paciente quer desistir, fala assim, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Eu quero voltar atrás, eu não quero mais ser operado, eu fiz a maior confusão na minha vida, eu não queria ter feito isso. Aí no segundo pro terceiro mês já é diferente, ele fala assim, meu Deus, por que eu não fiz isso antes, né? Então ele já tem outra vida, tá? Então é importante a gente lidar com esses estresses. Lembra quando eu falei que quando você não sabe a sua meta, você se estressa mais, né? E aí você fica mais nervoso, fica mais irritado, você acaba chutando balde, você pode colocar tudo a perder simplesmente porque você não tinha um conhecimento. Então, às vezes, você conhecer mais te dá mais tranquilidade para você levar uma jornada mais tranquila e com maior chance de você chegar ao resultado de sucesso e se transformar numa musa Bari, tá? Então é muito importante essa questão emocional. E aí se você, mesmo com conhecimento, né, mesmo com todo o apoio, se você ainda não conseguiu se equilibrar do ponto de vista emocional, talvez precise, né, de psicoterapia, talvez precise de remédio. Perdi um pedaço, internet, vai ficar gravada, tá? Então depois vocês podem rever
vai ficar gravada, a gente vai subir no YouTube e no Instagram, tá? E aí vai ficar gravada a live, vocês podem ver e rever e anotar, anotem aí. Não esqueçam de fazer o print e dizer o que tá atrapalhando vocês, hein? Eu já tô no quarto, faltam 3 motivos aqui, 3 razões para não emagrecer o suficiente. Vamos lá, quinta razão é comportamentos compulsivos ou beliscadores. Isso em algum momento vai acontecer. E aí você precisa se blindar disso, né? Então é a mesma coisa, né? Se você com medidas comportamentais não consegue controlar, às vezes a gente precisa medicar. Mas olha, antes do remédio tem muita coisa para se fazer. Tem muita coisa para se fazer. É você que aí aqui eu diria que também é você voltar para a metodologia dos 3 Cs da Bari, né? Equilibrar a comida, porque tem comida, a forma como você equilibra os nutrientes, você consegue diminuir os impulsos de fome, né? Então tem estratégias de comida, né? De alimento, de equilíbrio de nutrientes que você consegue diminuir o risco de compulsão e de beliscos depois da bariátrica. O corpo, né? Porque quando você está trabalhando o corpo, quando você está trabalhando o metabolismo, a gente sabe que ele tem ação também no emocional, né? Então o treino certo para você vai liberar substâncias aqui, né? De prazer, de controle da emoção, de tranquilidade, e isso pode te ajudar também nesses comportamentos compulsivos e beliscadores. E o comportamento, né? O comportamento que é, na verdade, o resultado disso tudo, né? Que você trabalha a comida, você trabalha o corpo e aí você tem resultado no comportamento alimentar, né? Então você consegue ter um comportamento melhor, um comportamento não compulsivo e não beliscador. Você consegue controlar isso. Não tô dizendo que é fácil, mas tem estratégia e é possível, tá? E é o que você tem que fazer, porque senão você vai ser refém de voltar a beliscar e isso pode te levar de volta à obesidade. Inclusive, é um dos principais fatores de reganho de peso após a bariátrica, esse comportamento compulsivo beliscador. Sexto motivo, nível de atividade física, né? E também momento de iniciar a atividade física. Então, olha, você tem que ter uma frequência boa de atividade física e você tem que começar precocemente assim que você for liberado pela sua equipe, leia-se pelo seu cirurgião, tá? Então, assim que você for liberado, não fica inventando desculpa para fazer atividade física. Tem gente que fica inventando, fica se enganando, fica inventando na própria cabeça desculpa para fazer atividade física. Tipo assim, doutor, eu fiz uma cirurgia de hérnia e eu não posso fazer atividade física. Aí a gente pergunta assim, quando foi sua cirurgia? Tem 6 meses. Pelo amor de Deus, 6 meses. Não é possível que você não tenha... Claro que tem casos e casos, tá? Mas geralmente uma cirurgia normal de hérnia, sei lá, hérnia inguinal, hérnia umbilical... 6 meses é tempo mais que suficiente, você já passou da hora de voltar a treinar. Então para de ficar se enganando e vai atrás, pergunta quando que você pode, só de você se preocupar, de você perguntar quando é que você pode voltar a treinar, mostra o seu interesse. Então se você não perguntou e você está imaginando que não pode ainda, é porque você não está nem aí com a mínima vontade de ir treinar. Então fale a verdade para você, eu não quero treinar. E eu vou assumir as consequências disso, tá? Então, esse motivo é muito importante, tá? Então, quantidade de atividade física, tipo de atividade física também, porque tem o tipo certo, né, para o paciente bariátrico, e o momento em que ele inicia a atividade física. Isso tudo vai determinar o resultado final dele, tá? E o sétimo e último motivo, não posso deixar de trazer isso. Condições socioeconômicas, né? Então você precisa ter alguma condição financeira para você investir em comida saudável, em alimentos saudáveis, em suplementos proteicos, em suplementos vitamínicos. E a gente sabe que as pessoas que não têm acesso a isso, dificilmente elas vão se transformar em uma musa bari, tá? Então, infelizmente, faz parte do pacote da bariátrica. É um custo que você vai ter e não tem como não ter. Né? Então ele faz parte do pacote da musa bari, do pacote de sucesso bariátrico. É a comida saudável, né? E aí eu não tô dizendo que comida saudável é cara, é possível economizar, comer saudável. Eu tenho uma aluna, né, que fala assim que
Ela gastava um monte antes da bariátrica, né? iFood toda hora, comida fora toda hora, que ela gastava muito mais dinheiro antes com essas coisas e não tinha saúde, não tinha felicidade, não tinha orgulho dela mesma. E agora ela, claro, tem os gastos, mas ela gasta menos com os suplementos, com o whey protein, com suplemento vitamínico específico de bariátrica, que faz toda a diferença do que um suplemento vitamínico qualquer, né? E a comida dela, que é mais saudável. Então, assim, ela gasta menos e tem muito mais saúde. Então, não dá nem pra comparar. Quero virar uma Musabari, meu sonho. Você vai virar uma Musabari, eu não tenho nem dúvida disso. Gente, terminei. Eu só quero que vocês não esqueçam de me dizer desses 7 motivos aí, ó, vou recapitular, tá? Antes de terminar. Última chance para vocês me darem esse feedback aí da live. 7 motivos para você não chegar num resultado de sucesso, ou seja, para você não emagrecer o que é possível emagrecer depois da sua bariátrica. 7 motivos, vamos lá, vamos recapitular. Expectativas não realistas, não saber as suas metas, ao final de 2 anos, ao final de 1 ano e mês a mês. Não conhecer as suas metas, isso gera confusão, isso gera insegurança, você vira cego no tiroteio, começa a se desesperar e vai fazer tudo errado. Então você precisa conhecer as suas metas. Segundo, respostas metabólicas individuais, que é a resposta do seu corpo à ação hormonal. Mas a gente então isso é importante você saber que existe essa variação, né, de indivíduo para indivíduo, mas é sempre possível a gente potencializar isso, tá bom? Através do trabalho do equilíbrio dos 3 Cs da Bari: equilibrar comida, equilibrar corpo, equilibrar comportamento. 3, condições médicas não tratadas. Aí você precisa ir do seu médico, né, para te orientar, fazer os exames no timing certo, né? Então a gente gosta de fazer exames. O primeiro exame pós-bariátrico a gente gosta de fazer 2 a 3 meses após a cirurgia bariátrica. É um momento legal porque aí você já vê se tem alguma coisa que tá atrapalhando, se tem alguma vitamina que tá baixa, que também pode atrapalhar esse processo, e aí você já corrige, tá? 4, estresses emocionais, né? Trabalhar aqui, ó, a cabeça, não deixar se desesperar, ter autocontrole, aprendendo muito com minha doutora Flávia Cunha. Obrigada! Isso aí. Essa live é para vocês aprenderem. 5, comportamentos compulsivos ou beliscadores. 6, nível de atividade física, tipo de atividade física, momento de iniciar a atividade física depois da bariátrica. E 7, condições socioeconômicas para você investir, né? Ter um dinheirinho guardado para você investir ali nos seus alimentos saudáveis, nos seus suplementos proteicos, nos seus suplementos vitamínicos, certo? Como eu te disse, o evento Jornada Musabari já vai ser agora nos dias 2, 4 e 5 de setembro. Tô deixando o link para você se inscrever aqui no evento, aqui na descrição. Não perde tempo e vencer a próxima Musabari.